Quarta-feira. E fez o segundo gol, sai na frente, olha o Cruzeiro 2-1. O Vasco vem na barreira ali com 1, 2, 3, 4, 5, 6 atletas da barreira. Vem Júlio Batista, partiu pra bola batida! Grita, torcedor! Está cobrando falta magistral. Responde Ricardo Goulart, houve falta, o árbitro mandou seguir, mas a falta foi clara. Entretanto, a bola volta para o Cruzeiro. Lucas Silva dominou, emendou pro gol, a bola passa! Golaço! Golaço! Grita, torcedor! Gol! Olha aí, hein? Olha aí, narração da Band News FM, narração da Band News, não que a rádio não narra, né? Com a nossa narração, trabalho da Band News aí, muito obrigado pessoal da edição, muito bacana, hein? Você ouve pelos 89,5, também pelo bandnewsfm.com.br. Vitória incontestável do Cruzeiro ontem diante do Vasco, empate do Galo no sábado contra o Goiás no Serra Dourada. São os assuntos principais nessa edição, segunda-feira, abrindo mais uma semana de bola rolando. Quarta-feira tem mais Campeonato Brasileiro. Os donos da bola, Cadu Doné, Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, dona da bola, e Júnior Brasil, Zilzil, ele não perdoa, ele mata. Olha aqui no Twitter do @ os donos da bola MG, facebook.com/, os donos da bola MG. A gente já começa falando e mostrando, aliás, Cruzeiro e Vasco fizeram um jogaço ontem no Mineirão, né? Para muitos, o melhor jogo, principalmente do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Acompanhe com a gente aí os melhores momentos da vitória, 5-3 para cima do Vasco da Gama. Tá aí. Vamos lá, começar com você, Dimar Oliveira. Cruzeiro deu mole no primeiro tempo, você deu empate, mas no segundo, as alterações, né? O banco do Cruzeiro tem sido fundamental e mais uma vitória incontestável. Dimar, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Olha só, para mim o melhor jogo do campeonato que eu vi, porque eu gosto do jogo aberto, eu gosto do jogo de que todo mundo procura o gol, eu gosto do jogo que é ofensivo, o Cruzeiro pode chegar porque o Vasco também pôde. Eu acho que esse tipo de movimentação é aquela história que a gente gosta de ver do futebol moderno, né? Todo mundo ataca, todo mundo defende, o meio funciona bem. Então, eu gostei muito da forma de jogar do Cruzeiro, da forma como ele se apresentou, por mais que a gente questione algum posicionamento defensivo, mas a gente tem que chamar a atenção que o Cruzeiro entrou sem o primeiro volante, né? Ele não tinha esse primeiro volante, então se diminui um pouco na contenção ali para a passagem da defesa, mas você entrou com um volante que brilhou demais em termos ofensivos, que foi o Lucas Silva. Acho que exige muito dele nesse momento, é preciso trabalhar um pouco mais o garoto para que ele tenha esse poder de ir à frente, mas que depois ele retome a sua condição de marcação. Ele vai aprender com o tempo, mas em termos ofensivos ele foi primordial, até porque ele ajudou na armação do Cruzeiro, né, que ainda teve umas dificuldades. Achei que o Júlio Batista ainda precisa encontrar o seu local ali no meio, né? A gente até imaginava que ele ficasse um pouco mais à frente, o que não aconteceu, mas no todo do jogo eu gostei muito e achei que para mim foi o melhor jogo do campeonato até agora. Muito bem, foi o Brasil o melhor jogo do campeonato até agora, ou apenas o melhor jogo do Cruzeiro? Onde o Cruzeiro esteve bem, onde o Cruzeiro não esteve bem? Fale que o povo quer ouvir. O Brasil, boa tarde. Boa tarde, grande abraço a todos. Sem dúvida o Cruzeiro uma grande exibição, mesmo com alguns erros. Para mim o Nilton fez muita falta. Se o Cruzeiro tivesse o Nilton em campo, talvez não teria tomado pelo menos 2 gols no primeiro tempo do Vasco. Isso ficou claro, a dificuldade de posicionamento da zaga. O Bruno Rodrigo inseguro na etapa inicial, teve essa dificuldade. O Egídio não teve muita cobertura, o Vasco explorou muito o setor do Egídio, não teve a devida contenção o Cruzeiro pelo seu setor esquerdo, mas em compensação, o Cruzeiro está fazendo valer aquela escrita. É um time que pode tomar gols, mas faz gols. Isso fica evidente. Só na Copa do Brasil contra o Flamengo que não aconteceu, mas o Cruzeiro voltou a ser Cruzeiro. 103 gols na temporada, um número mais do que expressivo, uma média de 2,5 gols por partida. Então o Cruzeiro sobrando, mostrando alternativas. Gostei do Júlio, apesar às vezes de errar alguns passes, mas foi um jogador importante, presente onde estava a bola, fez gol, tentou bola de cabeça. O Henrique teve também muita dificuldade de se encontrar, até em termos de posicionamento. Mais ali pelo meio, né? Ele acabou, é um cara que sai muito, o Cruzeiro precisava de uma certa proteção.
O garoto Lucas Silva, o Douglas da nova geração, brilhou, jogou muita bola. E o segundo tempo foi um Cruzeiro muito consciente, um futebol firme, teve dificuldades, mas a vitória mais do que justa, não tem o que falar. O Cruzeiro foi muito bem, Vinícius Araújo mostrando a força e todo o elenco do Cruzeiro. Teve um detalhe, Cadu, inclusive eu destaquei isso com a Dimara ontem na transmissão, que essa vitória, ela foi importante pelas circunstâncias mesmo. O Botafogo, o Vasco, aliás, esteve muito bem no primeiro tempo e tal, mas muito mais importante porque era o primeiro jogo após a eliminação da Copa do Brasil, ou seja, era um jogo cercado de muita apreensividade por parte da torcida, e o Cruzeiro foi lá, meteu 5-3, incontestável a vitória mais uma vez. Cadu, boa tarde. Isso aí, Hector, boa tarde a todos. Jogaço, pra mim, o melhor do campeonato também, pelo menos dos que eu acompanhei. E o primeiro tempo foi muito bom. No primeiro tempo, as duas equipes jogaram muito bem, o que é muito legal, porque os dois atacaram muito. O Vasco adiantou um pouco a marcação, fez aquela chamada marcação-pressão em alguns momentos, conseguiu encurralar o Cruzeiro nessa estratégia, mas depois o Cruzeiro, superior tecnicamente, soube se reencontrar na partida, soube se adaptar a essa maneira de jogar do adversário e foi muito bem. Cruzeiro teve nesse jogo um marco, no sentido de que pode ter sido um divisor de águas para o Lucas Silva essa partida. Querendo ou não, jogar bem é importante, mas jogar bem, fazendo 2 gols, dá um marco diferente, chama mais. Pode ser um jogo diferente para a trajetória desse cara, que é um grande jogador, uma grande promessa. Gostei muito do Júlio Batista também, como Júnior. É claro que ainda não no ideal, pode melhorar fisicamente, mas já deu ali seu cartão de visitas. Achei que ele poderia trocar mais de posição com o Ricardo Goulart durante o jogo. O Ricardo que não foi bem no primeiro tempo, ficou meio perdido. Depois, quando passou para a armação jogando atrás, aí sim ele conseguiu. Mas o Cruzeiro que vivia um problema, Cadu, perdão por ter interrompido aí, mas o Cruzeiro que vivia um problema quando o Diego Souza estava em campo, o Everton Ribeiro não se apresentava bem. Quando o Júlio Batista estiver em campo, o Ricardo Goulart vai ter dificuldade para jogar. Isso vai ser uma coisa normal e natural. O Marcelo tem que acertar esse posicionamento. E até porque não tem volante nesse momento, né? O primeiro volante. A gente tem que ver como é que eles vão se acertar quando o meio-campo do Cruzeiro tiver com o Nilton, o Lucas Silva, o Júlio Batista, e aí ver como é que o Ricardo Goulart vai se comportar. Mas é normal também a dificuldade do Ricardo Goulart pelo seguinte: ele vinha jogando atrás, jogando ali como homem de meio de campo, e de repente ele foi, como o Júlio Batista fez. Aí ele vai pra frente, o cara sente um pouco de dificuldade, até porque o Cruzeiro estava sem aquele cara de referência, que a gente até imaginou que seria o Júlio Batista, para ele se preservar fisicamente. A gente até antes do jogo nós falamos isso, e acabou não acontecendo. Então tem que dar um desconto pro cara. Na hora que ele voltou no segundo tempo, ele rendeu, ele conseguiu mostrar o futebol. O Cruzeiro jogou muito bem, merece muito mais elogios que qualquer outra coisa. Acho um preciosismo a gente colocar um fator tático no sentido de criticar demais a atuação. Agora, assim, no sentido de que poderia melhorar um pouco mais, eu tô com o Júnior. São observações apenas. E é muito interessante troca de posições ao longo da partida, ainda mais nesse futebol tão pegado, tão corrido. Às vezes a gente fala demais do esquema no sentido estático, joga no 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, e o mais importante não é nem isso, é a movimentação, é o deslocamento, é o jogador trocar de posição. Então, o Cruzeiro começando do jeito que começou, com o Júlio Batista como armador centralizado nesse 4-2-3-1 e o Ricardo Goulart adiantado, é uma boa. Agora, ao longo do jogo, os dois trocando de posição, o Ricardo Goulart recuando e o Júlio Batista adiantando, acho que pode ser algo interessante pelo fator físico. O centroavante às vezes tem que correr um pouco menos e para confundir também, para dar aquele dinamismo. Mas eu achei então que acho que pode ser legal. Movimentou bem mais nesse Borges treinou hoje. O Borges treinou hoje pela manhã. É titular absoluto? Eu acho que o Borges caminha para ser titular agora. Mas absoluto é a variação. Nesse sentido, assim, titular absoluto. Mas se for jogar com homem referência, eu acho que no momento o Vinícius mostrou a importância, desabafou, falou: isso para mim, a minha comemoração foi muito em função dos gols perdidos, ter sido criticado como o Borges perdeu. Mas se for jogar com um homem centralizado, aquele cara de área, é o Borges. Eu acho que o momento é dele. Eu não sou muito a favor desse negócio de ser um cara politicamente correto. Acho isso um saco no futebol. Aliás, eu acho um erro muito grande punir o atleta que tira a camisa. Eu também acho. Mas se existe a regra, o atleta também não deve comprometer, inclusive, a sequência dos trabalhos dentro do próprio grupo. Então, hoje, o Vinícius Araújo, como diz um amigo meu, deixa eu até te explicar uma coisa. Eu entendo o desabafo, entendo que ele quis desabafar. É um menino que é cruzeirense, que gosta demais. Tudo bem, o Brasil, mas não pode. Ele pode só gostar do Kleber Gladiador, mas não pode copiar até a forma de vibrar depois de um gol e tal. E olha, tem gente que, inclusive... Eu defendo o Vinícius Araújo como titular do time do Cruzeiro, hein?
Então não está falando um cara aqui que critica por criticar, não. Defendo como titular. E sempre disse aqui, Cruzeiro hoje é o time que joga de uma forma muito veloz. Quando muda o esquema, compromete, como foi no primeiro tempo, jogou mais cadenciado. O Vasco deu uma pressão desgraçada. Quando veio para o segundo tempo e impôs velocidade, botou jogadores de mais velocidade, viram no que deu. Agora, que essa bobagem, só para fechar isso, essa bobagem com relação à camisa, não é só o garoto. Muitos outros jogadores experientes fazem isso, é um desabafo. Para mim é um absurdo. O clube tem que punir sim, porque é o patrocinador que perde a chance de ter uma exposição, uma visibilidade maior. E o outro cara sabe que vai tomar um cartão. De repente ele tem mais outros dois, está disputando uma posição com o Bosch. De repente chega a hora dele. Ele está suspenso do jogo, então tem que pensar, tem que ter mais maturidade. E outra coisa, falando de maturidade também, o Dagoberto. Ontem, pelo amor de Deus, né, Dagoberto? Ele foi a grande imaturidade. Nossa. Por mais que você se questione hoje a declaração do Vinícius Araújo, eu acho que ele precisa ter um pouquinho de calma e tranquilidade, né? O desabafo é a permanência dele como titular, né? Ou seja, é ele ganhar essa posição. Desabafo é o gol. O desabafo é você conquistar o seu espaço. Não precisa falar para ninguém, todo mundo vai ver com o tempo, mas com certeza a situação do Dagoberto é muito pior, porque é um jogador experiente, já passou por todas as situações, e num momento como aquele... E fazer aquilo com o companheiro é sempre pior que tirar a camisa, seguinte, né? Em qualquer claro, e valendo o seguinte, a entrada dele foi extremamente importante para o Cruzeiro, a movimentação que o Dagoberto deu, ou seja, ele é muito importante. Torcedor aguardando a entrada dele. Vocês acham que o STJD pode punir o Dagoberto de forma veemente? Porque o Corinthians está chegando, né? Não, Acho que pode punir, aí depois dispunir, aí tem efeito suspensivo, aí depois você fica naquelas coisas, não, como é que é mesmo? Eu acho que a aplicação foi ali, foi um cartão, acabou. Sabe, não tem que ficar rendendo. Sabe, toma 4, reduz para 3, o efeito suspensivo para 2, aí você vem e tá jogando. Eu quero ver se o André Dias vai ter punição também para ele, se o Cruzeiro vai denunciar pelo problema que gerou o Nilton. Porque se o Nilton... André Santos. Porque esse em campo aí ajudaria demais o Cruzeiro. Agora, sem querer isentar o Dagoberto, que errou mesmo, sem dúvida alguma, eu fiquei com a impressão que foi aquele lance de destempero bem do momento, assim, que o cara tá no embalo, que um segundo depois o cara percebe a coisa que fez e até arrepende. A babaquice do Juninho Pernambucano, pra mim, a babaquice de não permitir que o jogador do Vasco aceitasse a desculpa do Dagoberto. Isso pra mim é que é falta de fair play, isso pra mim que é a babaquice maior. Vai mostrar isso, a gente vai mostrar esse lance, o lance que o Dorival Júnior reclamou, vou mostrar também todo esse problema criado em cima de uma reclamação que para mim não tem o menor fundamento. Agora voltando sobre a questão do Cruzeiro e sobre a questão do Lucas Silva, que é o jogador mais comentado nessa segunda-feira. O Douglas da nova geração. Acho que até em todo o Brasil, não só pelos gols, mas pela atuação. Não é. Principalmente... A imprensa paulista é o Pato. O Pato virou o melhor jogador do mundo, decisivo, fez 10 gols na partida de ontem, e o Corinthians ontem ganhou do Bahia. Existe uma relação de amor e ódio da imprensa paulista com o Pato, que é uma coisa absurda. O Pato joga 6, 8 partidas. Ele alisou o cabelo. 6, 8 não que ele não joga. Virou jogador mais 3, 4 muito bem. Depois joga uma muito bem. Seleção, cuidado, Fred. O André tá até fazendo o gesto ali daquela comemoração do Pato. Parece outra babaquice que ninguém sabe o que é isso. Nem um pouco afim de saber o que é. E o pessoal tipo assim, não, daqui um tempo eu vou revelar o que é. Ontem ele falou, meu filho, não queria revelar. O futebol passa a ser secundário. O mais assusta é que eles mostram o cabelo de chapinha do Pato mais vezes que os tingido, né? O cara vai pelo amor de Deus. A questão do Lucas Silva, como titular no Cruzeiro, a gente fica muito à vontade aqui, né, Dimara? Porque há muito tempo a gente vem dizendo. Porque tá certo que um volante de pegada é muito importante, os times gostam, os treinadores também, mas nada melhor que ter um segundo volante que saiba sair para o jogo, que tenha qualidade no passe. Ele dá umas viradas de bola sensacionais, e sem falar os gols. O Cruzeiro hoje tem mais uma arma. Com o Lucas Silva de titular, é mais uma arma em campo. Porque o Nilton também bate muito bem de longa e meia distância. E agora ainda tem o Lucas Silva. E aquele primeiro gol do Lucas Silva foi idêntico ao gol do Henrique contra o Estudiantes em 2009. E vale dizer o seguinte, essa história do Lucas Silva já vem do ano passado, temporada passada, quando as cobranças eram em cima do Celso Rhodes. Né? Eu fazia cobertura especificamente do Cruzeiro e a gente falava sobre isso. E o Celso Rhodes deixava meio que parecer que ele tinha um problema fora das 4 linhas. E aí preocupava a gente muito, porque a gente acompanha a carreira do Lucas Silva muito de perto, na questão do pai, da mãe, da essência de família que ele tem.
Pra gente recordar um pouquinho, puxar aqui sardinha pra casa. Primeira entrevista do Lucas Silva foi pra quem? Foi pra nós, né, gente? Olé pelo Mundo, nós fizemos a entrevista, família do lado. Tá no YouTube, Olé pelo Mundo com o Lucas Silva, você vai lá, muito bacana. A gente aqui pela Band mostrando a família aí. Isso foi legal, o pai, a mãe, a irmã, muito legal. E essa estrutura que a gente apostava muito na questão do Lucas Silva. Quando a gente perguntou pro Marcelo, quando ele tinha aquelas dúvidas todas, ao vivo aqui nos Donos da Bola, por que não o Lucas Silva, era exatamente nesse sentido. E entendo e acho que os méritos são do Marcelo. O Marcelo está usando uma receita no Cruzeiro, que é uma receita vencedora. A gente não está querendo dizer que ele vai chegar ao título, que é isso, que vai vir fácil e tal. Que é o mesclar. Porque a gente fala muito assim, o Cruzeiro é uma equipe muito nova. O Cruzeiro é uma equipe, sim, experiente. O Cruzeiro está mesclado com jogadores que são méritos do Marcelo, que é o Mike, que é o Vinícius Araújo, que é o próprio Lucas Silva. São jogadores que chegaram para fazer... O Alisson, que chegaram para fazer parte de um grupo também, que é novo, mas que é experiente. Porque esses meninos, o Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, o próprio Luca, que está no banco, fizeram o Campeonato Brasileiro ano passado, foram jogadores que todas as equipes cobiçaram. Então, é uma equipe experiente nesse sentido. No conjunto da obra, ela está se acostumando. E isso é mérito do Marcelo. Deixa, daqui a pouco a gente volta para falar do Cruzeiro, da vitória, da liderança do Campeonato Brasileiro. Mas agora eu vou falar sobre Lagoa da Pampulha, que é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. Entretanto, hoje, o belo patrimônio da capital mineira encontra-se degradado por diversas ações ambientalmente incorretas. Vamos ajudar Band Minas, a Copasa e também as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem a despoluir a Lagoa da Pampulha. Vamos lá? Crie uma frase, preste atenção, é promoção, hein? Crie uma frase que incentive a população a adotar atitudes ambientais corretas para não poluir a Lagoa da Pampulha. E também nossos rios, nossos córregos e tal. Para participar da promoção, você vai enviar a frase, aliás, MG, pega seu telefone aí, digita MG, espaço, e a frase para o número 72250. Uma frase aí falando sobre a despoluição de rios, de lagos, da Lagoa da Pampulha, de córregos e tal. Então, a gente divulga o resultado aqui no programa, no dia 4, aqui nos Donos da Bola, e os criadores das 5 melhores frases faturam um par de ingressos de cadeira cativa, setor roxo, para o jogo Atlético e Fluminense, dia 4 de setembro, na próxima quarta, no Independência. Então, participe, vem com a gente, vem com os Donos da Bola, vem com a Band, vem com a Copasa, com as prefeituras também, juntos nesta promoção. Participe quarta-feira, então, o sorteio rola aqui e a bola rola lá no Independência e você pode assistir o jogo de camarote. Olha aqui, aliás, camarote não, setor roxo. Mesmo com um jogador a mais, durante boa parte do segundo tempo, o Atlético não conseguiu superar o Goiás no Serra Dourada. A reportagem do jogo agora vai na tela para vocês. Acompanhe aí. O Atlético Mineiro deixou escapar a chance de quebrar a sequência de quase 2 anos do Goiás sem perder no Serra Dourada em competições nacionais. E de oportunidades, o Galo não tem do que reclamar. Se bem que Renan também deu uma contribuição para segurar o adversário. E para manter a escrita, o Goiás até que acordou. Teve bola na trave e bola passando pertinho da trave. Walter, muito bem marcado, não teve a mesma inspiração de outros jogos. E com a expulsão de Vitor, o Goiás, com 1 a menos, tratou foi de segurar o resultado. Estratégia que deu certo e a rede ficou sem balançar. Empate e invencibilidade mantida. O Goiás chegou à marca de 40 partidas sem perder aqui no Serra Dourada em competições nacionais. Só que o Atlético Mineiro saiu de campo com aquele sentimento que poderia ter quebrado essa escrita. O sentimento poderia ser melhor, mas nós conquistamos um ponto que é importante, principalmente jogando fora de casa. Eu acho que um ponto em casa nem sempre é ruim, mas também a gente vem de muitos empates dentro de casa, né? A gente precisa de vitórias. Então, acho que não é nem de comemorar nem de lamentar, é de já pensar no próximo jogo. Eu não vou criticar o Atlético, não, eu vou só dar um exemplo. O Atlético Paranaense, aqui é Atlético, os outros é que são paranaense, goianiense, eu já falei, de Madrid, eu já falei isso aqui. O Atlético Paranaense é um primor técnico, é uma equipe espetacular? Não. O que está trazendo o Atlético Paranaense para uma boa campanha na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro? Explica isso. Entrega, mistério, hein? compromisso, levar as competições a sério. Ralar, espírito coletivo, ralar a bunda espírito coletivo, gramado, o time ali. espírito coletivo. É isso que está trazendo o Atlético Paranaense a uma boa campanha na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E aí vamos transportar agora para esse jogo aí
para esse Atlético contra o Goiás? Começo com você, Júnior Brasil. Olha, um primeiro tempo que o Atlético conseguiu ainda apresentar algumas virtudes, algumas qualidades, alguma finalização. Não, alguma teve sim, porque conseguiu dar umas finalizadas. Para mim, alguns bons momentos e definindo na síntese um primeiro tempo razoável mesmo. Agora, no segundo tempo foi muito ruim. O Goiás, um time que está indo aí, mas a preocupação dele não é esse brasileiro, evidente, é a Copa do Brasil. É claro que tem um tempo, não é agora. Um time que lá explora bem as dimensões do gramado, mas isso também não pode ser nunca desculpa para o jogador do Atlético. Ah, lá é diferente, a gente tem que correr mais, é um campo maior. Lá não pode, porque é todo campo, todo lugar, cada lugar vai ter um campo maior, um campo ruim, um campo menor. Isso aí é, como foi o Mineirão assim, também, era padrão difícil. FIFA, tudo igual. Eu gosto disso, um campo gigante, não era pequeno, muito legal. Quando era maior, eu escrevi aqui, tinha dificuldade. Mas não quer dizer que Atlético e Cruzeiro eram imbatíveis no Mineirão, não. Agora, o Atlético está muito irregular, é um time que fica mais do que evidente. O que ele vai fazer nesse brasileiro? Mediano. Não vai aspirar a nada. Até porque mas título, eu acho que não tem chance. Tá e a Libertadores ele já tem. Então, tá um time que está cumprindo tabela. Mas para mim tá errado. Infelizmente, porque pode muito mais do que isso. Pode muito mais, tem condição para isso, tem futebol para isso, tem uma coisa que muitos outros clubes não têm, que é a força de jogar em casa. Tem Ronaldinho, apesar que o Atlético tem. Aliás, falando em sufoco em casa, a Portuguesa vem aqui e dá um sufoco desgraçado no Galo. O Atlético Paranaense vem aqui e vence o Atlético. Outros clubes vêm aqui, como o Botafogo, dá um sufoco danado. Por que o Atlético não sufoca o time adversário quando joga na casa do adversário, Cadu? É a grande pergunta desse momento com relação ao Atlético. Sinceramente, eu não tenho uma resposta para isso agora. Ninguém tem, né? Tem que acabar, porque um time que atingiu o patamar que o Galo tem hoje em dia no cenário nacional não pode destoar tanto em casa e fora. Não pode haver uma diferença tão grande. A questão acho que muito a ver com o objetivo. Qual que é o objetivo no brasileiro? É ganhar. Os caras recebem o mesmo salário da Libertadores. É inaceitável. Então você tem que entrar para ganhar sempre. Mas você acha que o Atlético claro. Você tem que buscar, mas de repente os caras... Ele é uma alma muito boa. Tá errado. Eu acho que o Atlético tem que apresentar duas características. Uma, jogar sempre mal fora de casa. E outra, esse negócio de jogar um tempo bem e outro mal. Eu discordo da Edmar, eu sei que ela vai falar daqui a pouco, que o primeiro tempo tenha sido ruim. Eu achei que o Atlético fez um bom primeiro tempo. Eu achei até mais que razoável, eu achei bom. Pouco, né? Não, é pra essa equipe do Atlético, pelo que gasta, pelo que é, pelo que é o Goiás. O segundo foi fraquíssimo. O segundo, o Atlético foi muito mal. Agora, no primeiro tempo, eu gostei do Guilherme, por exemplo. Deu passes muito interessantes, mostrou aquela classe toda, jogou direitinho. Eu achei que ele poderia continuar. O Fernandinho foi muito bem, sobretudo no primeiro tempo, deu uma arrancada interessante, quase fez um golaço, aliás, já está virando o jogador dos quase golaços. É porque ele não é Botafogo, também, ele quase... o companheiro chegando para tabelar com ele fez o tal, ele precisa um gol, soltar mais a bola. A gente tem que comentar que no primeiro tempo o Atlético jogou de uma forma diferente, sem o jogo, o jogo ficou no banco, com o time mais leve. Não é que tenha sido espetacular no primeiro tempo, não é isso, mas eu achei que jogou direitinho. Estava até dando um prenúncio que poderia ganhar no segundo tempo. Só que aí, meu amigo, no segundo tempo foi abaixo da crítica. Foi muito ruim a atuação. E não aproveitou a vantagem numérica também, que é... Porque claro, não é determinante, mas não aproveitou. Se o Goiás perde um lateral, o jogo vai para aquele setor ali. Né? E o Atlético não usou isso. Impressionante. É verdade. Sabe não mudou nada, né? O cara continua a mesma coisa. Exatamente. Pega a bola, toca de lado, tá. Sabe como é que é, cara? Você pega um Atlético contra... Não estou comparando, porque são situações completamente diferentes. Mas estou comparando o jogo em si. Você pega o Atlético contra o Newell's. Ah, mas era Libertadores, então o foco estava todo lá. Nossa, quase que eu solto palavra. Por que não existe foco no Campeonato Brasileiro? Me explica, pelo amor de Deus. Por que não tem foco? Quer dizer que você trabalha bem... 2, 3 dias jogador é uma categoria diferente, tá? Jogador você vai narrar com tesão News e Atlético, que é mata-mata, e o jogo do sábado você vai narrar isso aí você falou uma vez, eu falo o seguinte, na Itatiaia a gente tem um lema, e eu entendo que todos os profissionais compreendem, você narra e faz a Copa Itatiaia no mesmo tesão que você faz um jogo de Copa do Mundo.
e eu já tive nos dois, eu vou te falar, é o mesmo tesão sim, isso é compromisso profissional. Agora, o jogador de futebol, isso é histórico. Todo mundo sabe, ele é muito assim... mas já passou, né, Isso é Chico? A errado, Libertadores tem que ser já profissional. passou. Então, peraí. Aí entra o papel do torcedor. Você, torcedor atleticano, está satisfeito Não. com o papel do Atlético? Mas ao mesmo tempo o torcedor ri de orelha a orelha, então, campeão da Libertadores. Vá quarta-feira no estádio, Júnior, mas peraí. continue cobrando. O seu torcedor papel tá significa Eu posso nada falar? pro torcedor hoje que Aqui. conquistou o maior título. Não esqueça então nunca você disso. não tem O ano do conversado Atlético com não os pode ser torcedores do invalidado. Foi Atlético. campeão mineiro, Não. campeão da Libertadores. Uma Só coisa isso. não tem nada Só a ver com a isso, outra, Júnior. tá? A questão é o compromisso desse grupo que continua ganhando e recebendo a mesma coisa que recebeu para conquistar a Libertadores. E porque ninguém avisou pro torcedor que ia ser só o Mineiro e a Libertadores. Se tivesse avisado, o torcedor já tinha esquecido do brasileiro. O torcedor tá sim querendo que o Atlético leve com a mesma seriedade o brasileiro. Se vem o título ou não, é uma consequência. E Não, para com essa história. É sonho, E para com essa história. Para com essa história de que é treinamento pro brasileiro. A situação do Atlético no brasileiro é ruim. É uma situação e não perde, ganha danado, que esse brasileiro tá. É perigoso você ficar nesse contexto. E vou dizer mais, eu não achei que o primeiro tempo foi esse horror todo. Achei até que o Atlético se movimentou sem o homem de referência. Ele, tentou legal, fazer alguma coisa. Ela tinha falado que era um horror, agora você já fala que não é um horror. Que não foi. A gente tem esperado tanto do Atlético, que espera porque sabe que ele tem para oferecer, e acho que é isso, e por isso que você não aceita um primeiro tempo ruim diante de um time como o Goiás. A gente espera mais do que o Atlético exatamente, claro. Que nenhum momento foi para cima do Atlético, que não pressionou. Volante, eu tenho uma burocrático, dúvida enorme se foi o pior jogo do Atlético esse ou o pior contra o Náutico. Porque o segundo tempo do Atlético foi uma coisa terrível. Foi mesmo. A substituição do Guilherme foi horrorosa, e aí a gente vai voltar, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, até porque a galera da produção está pesquisando e fazendo tudo muito bonitinho, da ausência do Ronaldo, né? Porque daí foi pro vestiário, o que o Cuca disse? Que o Ronaldo voltava no próximo jogo. Uai! Que exame fantástico, que recuperação fantástica. Que é quarta-feira, né, Dimar? Que já é quarta-feira. Você sabe o que tem que acontecer com o Atlético? Aquele milagre da Bíblia, o milagre da transformação. Fala daqui a pouco, então, porque eu quero chamar a atenção de quem está em casa. Presta atenção aqui. Final de semana foi bom para os times aqui de Minas? Mais ou menos. Para o Cruzeiro foi muito bom. Agora só falta você de carro novo com a camisa do seu time. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro a partir de R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia. Mas compre agora mesmo seu Chevrolet novinho com a Brasil. Não perca tempo. 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance. E olha só que moleza. Com o seu lance, você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo. Ligue agora, 3003-4443. Então fique sabendo que quem comprar hoje o consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você aí, carro novo, 25 mil na mão para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Ligue neste minuto, 3003-4443, 3003, tá aqui, ó, 4443. Temos condições especiais para você que é de Valadares. Você aí da região de Governador Valadares. Ligue agora, agende uma visita, 3003-4443. Seu Chevrolet por menos de R$10 por dia é na Brasil. Olha a promoção aí, os 10 primeiros que comprarem um consórcio hoje vão ganhar a camisa do seu time do coração. Olha aqui, do líder do Brasileirão, olha do América aqui, campeão mundial de 2014 e a do Galo. Vamos ganhar desse Fluminense aí e derrubar o luxo, hein? Só para os 10 primeiros, hein? 3003-4443. Ali no futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, né, amigão? Conquiste o seu carro agora. Você ganha um salário mínimo, que é um carro. 3003-4443. Não precisa ir até o estande, porque os consultores vão até você, na sua casa, na sua empresa, na cidade, onde você estiver. 3003-4443. É a Chevrolet Brasil. Intervalo rápido. A gente volta já. Até já.